tudo bem? Eu sou o Harrison e tu tá no canal do Harrison. E hoje a gente vai falar de DenoKV. O Deno, pra quem não sabe, é um runtime que roda JavaScript e TypeScript no back-end, assim como o Node, assim como o BAN. E hoje a gente vai falar de DenoKV. DenoKV é um banco de dados que está integrado dentro da CLI, da Command Line Interface, da linha de comando do Deno, tá? Então é um banco que vem instalado junto com o Deno, que te permite fazer muita coisa legal. Então, bora lá. Aí beleza, DenoKV, né, que nem eu falei, ele é um banco de dados que vem junto na CLI do Deno. Então, o que é o DenoKV, tá? É um banco de dados feito e gerenciado pelo Deno Deploy lá, tipo, que é toda a organização do Deno. Então, ele é feito para ser utilizado junto com o Deno, tanto é que vem dentro da interface do Deno, tipo, ele vem dentro da CLI dele. Eu acredito que não dê para usar com outra linguagem de programação, a menos que tu instale o Deno dentro do teu software que tu tá usando, no teu C# lá da vida, e daí use o Deno só para usar o DenoKV, mas maluquice, não vale a pena. Ele é um banco de dados chave-valor, tá? Por isso que KV, ó, Deno e Vale, KV. Então, de dados chave-valor. E é isso, ele não tem relacionamento, não é um banco de dados relacional. Ele entra na categoria de NoSQL. Ele é muito parecido com um Redis da vida, e se tu quiser também, dá pra ser bem parecido com o famoso DynamoDB. Sim, ele é bem parecidinho. Eu falo famoso DynamoDB porque eu tô usando bastante ele no meu dia a dia. Então, o que tem de coisas dentro do KV, né? Eu acho que é interessante a gente elencar um pouco disso. Que coisas maneiras que tem dentro do KV. Ele usa JavaScript e TypeScript para salvar dados dentro do banco, né? Porque ele tá dentro da CLI do Deno. Não tem setup, que nem eu falei. Pô, esse é foda, mano. Eu lembro que quando eu vou usar Mongo, quando eu vou usar Dynamo, tem que instalar local stack, tem que instalar AWS local, tem que instalar muita coisa. Com Deno, tu instala o Deno e já tem o KV dentro. Ele tem ACID, ele te permite fazer operações atômicas dentro do KV, acho importante isso. Tem um gerenciamento autônomo, então desde que tu vai subir lá para deploy para produção, coisas assim, tu vai querer botar, tu não precisa estar gerenciando o teu banco. Ele é gerenciado pelo próprio Deno, tipo igual a AWS gerencia o Dynamo, gerencia o Aurora, gerencia tudo que eles têm. Ele tem um gerenciamento próprio dele e ele foi feito a partir do FoundationDB. FoundationDB é um banco de dados feito pela Apple e é muito utilizado dentro do iCloud. Então, FoundationDB é top, é um selo de qualidade bom. E vamos para... Então, sobre o outro ponto que eu não botei aqui nesse tipo de slide que tá aparecendo aqui, é que o DenoKV tá em beta, tá? E tudo que tá nele aqui pode trocar. Então, eu não recomendo usar para ambiente produtivo. Pra usar em casa, no projetinho, nos guris, assim, um meme, Pirataflix, pode. Mas não usa em produção não, que vai dar merda. E vamos usar o KV. Então, vamos para um live codezinho aqui da massa. E eu vou mostrar para vocês algumas operações que dá para fazer nele. Vamos lá, aqui eu já tenho um projeto setado, tá? Com o Deno. É um projeto simples pra caralho. Eu basicamente dei um Deno setup e ele criou pra mim essa task aqui. Como eu falei, ele tá em beta, então tu tem que setar esse unstable aqui pra te conseguir usar ele. E que mais que tem aqui? Eu criei um arquivo chamado authors.ts, que é meu arquivo de model. Basicamente eu crio duas interfaces. Essa segunda eu nem uso, mas essa primeira aqui eu uso. Que eu basicamente estou criando um autor dizendo que ele tem usuário e nome completo. Então, aí depois eu venho pra cá. Aqui eu chamo o KV, que nem eu falei, ó, ele usa o Deno mesmo, cara. É muito louco isso. Tu dá um OpenKV e conectou. Foda-se, não precisa se preocupar. Mas nada, se tu quer depois setar um URL, tipo, tu bota aqui no extensor de objeto dele, que tu passa um parâmetro, tá? Se tu quer botar um URL, tipo, quero me conectar no banco tal. Pum, funciona aqui também, tu consegue fazer isso. Depois dá uma olhada ali na documentação se ficar com alguma dúvida. Beleza. Então, aqui eu crio meus objetos que eu vou estar trabalhando, né? Inserindo dentro do meu banco. Eu crio 3 autores, né? No caso, Arthur Conan Doyle, George Orwell e Stephen King. Hawking, não é King não.
E aqui eu faço a inserção de dois autores, tá? Então, tá aqui eu botando, dizendo, ó como é que é a sintaxe dele. Ele sempre tá trabalhando com a wait async, tá? Acabou com essa porra de promise aí. Também tu pode trabalhar o callback, mas, cara, usar wait async é bonito. Olha como funciona legal. Então, tu dá uma wait kv set, authors. Tu diz qual que é a tabela que tu vai estar trabalhando. Tabela, collection, sei lá o nome que tu quer chamar. Tu diz o identificador dele, qual que vai ser o ID, quem que vai ser o sort key, acho que é a sort key que o Dynamo vai chamar, o hash key, um dos dois, algo de key, aqui, e aí tu diz qual que é o elemento inteiro que tu vai inserir. Então aqui eu tô dizendo que vai ser authors, tá? E aqui vai ser dentro da username, tipo, vai ser o minha key, vai ser o Acdoyle, e ele vai estar inserindo ele inteiro. Então eu faço duas inserções. Aí depois, o que eu faço? Eu venho aqui e quero listar só esses dois autores do meu banco, tá? Então eu venho aqui e dou um console log aqui. Tá, mas vamos voltando. Eu venho aqui na listagem na linha 25, authors from database, eu dou um await.kv.getMany, que aqui eu vou conseguir dizer assim, olha, eu quero pegar esses tantos. Aí aqui eu chamo o maior e menor para dizer o tipo que vai vir do retorno desses meus autores, porque poderia vir qualquer entidade no meu banco de dados, né? O banco não sabe. Então aqui eu já passo a interface do TypeScript dizendo, olha, eu vou estar recebendo nessa resposta aqui autores e vai ser um array de autores, porque eu vou receber many, eu vou receber muitos autores. Então aqui eu digo que eu quero... Aí daí eu chamo função, né? Dentro dessa função ela aceita um array que vai ter outros dois arrays, que é basicamente um array de autor, dizendo qual que é o nome da tabela e qual que é o usuário, o nome da tabela do usuário. Aí depois o que vou fazer com essa resposta aqui? Eu vou primeiro dar um log e depois eu vou dizer assim, olha, pega todos esses meus autores aqui, todas essas entidades e faz uma iteração lá. Então, como tem mais de um, eu tenho que percorrer toda essa lista que me retornou. Então, eu vou lá, em cada lista eu vou estar dando um console log na minha tela, eu vou estar trazendo para o meu terminal aqui o meu chave, tipo, qual que é a chave, o valor e o timestamp. Sempre que tu faz uma operação dentro do Deno KV, ele seta o timestamp dentro dessa operação, para te saber, e é o último timestamp do banco de dados, não é o último timestamp daquela operação. Então imagina que tu fez 4 inserções, tá? E tu atualizou esse primeiro dado 2 vezes. Essa última atualização vai ter o último timestamp, não vai ter o do primeiro. Então tu consegue ter um controle de atualização muito potente dentro do KV. Muito potente, não. Tu consegue ter um controle de atualização, que é importante. Visto isso, que eu loguei todo mundo aqui, daí depois aqui eu venho e deleto o Conan, que é o primeiro autor. E aqui eu vou mostrar pra vocês a sintaxe do delete, né? Que é o wait.kv.delete. E aí tu chama com a tabela, collection, que tu chamar, username, e ele deleta. E aí depois aqui eu listo toda a tabela. Vale lembrar que esse list aqui é diferente do getMany. O getMany tu vai pegar especificamente aqueles IDs que tu tá passando. O list all table, tipo, o list aqui, ele vai pegar toda a tabela. Então é uma operação bem menos performática do que um getMany aqui, tá? Se a gente for trabalhar numa tabela com 200 milhões de entidades, vai listar tudo aqui, vai ser uma bosta. Mas beleza. Então o que eu faço? Eu dou um kv.list, aí aqui eu tipo, mesma coisa, e eu passo o prefixo da tabela. Eu passo o nome da tabela que eu vou estar chamando no kv. No caso vai ser autores. Aí aqui eu dou um console log para dizer, opa, começa aí, aqui eu vou começar minha listagem da tabela inteira, e aqui eu vou listar ela. Mesmo esquema daqui de cima. Diferença, aqui não vai ter o 1, tá? Porque eu deletei ele. Então aqui a gente já vai estar garantindo que não tem 1, que o delete funcionou. E aqui, o último passo, eu faço uma atualização. Await.kv7, o mesmo método de inserção é o de atualização, que é o set. Então eu vou dizer que o autor o B, que se eu não me engano é o George Arnold, ele vai ter o valor do C. Então isso vai fazer com que o meu B, antigo que era o George Arnold, vire o Stephen Hawking, tá? E daí vai mudar o timestamp dele. Então vamos rodar isso aqui, acho que faz sentido. Então eu vou dar um zoomzinho aqui pra baixo, acho, pro terminalzinho ficar mais legível. Deixa eu ver, vou dar mais um.
aqui e vou puxar isso pra cima, tá? Então vamos dar um clear aqui. Ó, primeira coisa que tem que acontecer é ele tem que primeiro listar todo mundo, né? Ele vai listar minhas duas inserções. Aí depois ele vai deletar uma das inserções que é a primeira e depois ele vai atualizar a segunda inserção, tá? Então vamos lá. D no task dev, isso aqui é porque eu tenho meu D no JSON aqui apontando minha task que é de dev. Então D no task dev, blá. Vamos ver o que ele me dumpou aqui. Cadê o começo disso? Ai. Aqui, Watcher Process Started, aqui, ó. Então, ó, ele vai começar início da listagem múltipla, então ele vai listar todo mundo, ó. Ack Doyle, meu primeiro autor, George Arnold, meu segundo autor, e aqui sempre botando o timestamp dele, ó, 2A, 2B, e é só esses dois autores que eu insiro, pode ver que eu só tenho 2.7 aqui. Aí depois ele pega e lista todo mundo no banco, que é essa listagem que a gente tá vendo aqui. Aí aqui ele vai ter o delete, né, que tá bem aqui, que ele vai deletar o A, que é o Ack Doyle. Então pode ver que na segunda listagem só vem o George Arnold padrão aqui, ó. Tipo, ele vem com todas as informações dele aqui. Que vem o George Arnold, junto com o nome dele inteiro e o hash ID dele aqui do timestamp ainda corretinho. Aí depois eu vou ter uma outra atualização. Aí eu pego esse mesmo George Arnold, que é minha entidade B aqui, e eu digo que ele vai ter o valor do Stephen Hawking, né? Do Stephen Hawking, isso mesmo. Então aqui é meu último log, tá? Esse aqui de baixo, ó. Então, olha, ele retorna aqui que o valor é o do George Arnold, né? Tipo, o identificador é do George Arnold. E o valor é do Stephen Hawking. E o timestamp foi atualizado. Pode ver que ele é 2D aqui e aqui em cima ele era 2B. Então, sempre volta um hexadecimal, né? Tipo, dos valores que a gente está trabalhando. Então, basicamente, esse aqui é um scriptzinho bem simples de fazendo um CRUD com o D no KV, tá? A gente pega e insere dados, a gente lista dados, né? Tipo, lista de duas formas diferentes, que é listando todos os elementos que eu quero, ou listando somente um elemento que eu quero, ou listando toda a tabela. A gente lista de três formas diferentes, a gente deleta um usuário. Então, ó, criação, listagem, create, read, aí update, que é no set, aqui, que é a mesma forma de inserção, e o delete, que é o de deletar. Então a gente faz todas as operações aqui do CRUDzinho. Então a gente fez ali um CRUD com D no KV. Importante falar também que o deploy do D no KV, né, eu não recomendo para produção, novamente, mas ele é bem simples no D no deploy. E é isso. Então esse aqui foi um CRUD com D no KV. Se tu gostou do vídeo, deixa um like aí, cara, se inscreve no canal, manda um comentário aí se faz sentido usar o D no KV, se tu gostou, se tu sabia que existia, se tu achou legal. E qualquer dúvida, feedback, comentário, tô disponível, por favor me chama, se não quiser mandar no comentário no YouTube aí, me chama no Zap, me manda no Instagram, sei lá, manda mensagem privada ali no YouTube. E é isso, um beijo, um abraço e se cuida.